Hoje iremos conhecer a demografia do mundo romano, estudando sua população e a densidade demográfica do maior império do mundo antigo. Muitas vezes ouvimos falar que a expectativa de vida romana era muito baixa, que você viveria ao máximo até os 30 anos. Será mesmo que isso era verdade? A população do Império Romano foi estimada em um intervalo de 59 a 76 milhões de pessoas durante os séculos 1 e 2 d.C., alcançando seu auge antes da peste antonina. Durante o ápice do Império Romano, é dito que a população passou de 100 milhões, mas na maior parte do tempo estava entre 60 e 70 milhões. Estudos indicam que, nesse período, a densidade populacional média do Império era de cerca de 20 habitantes por quilômetro quadrado, com um nível de urbanização notavelmente elevado. A cidade de Roma, em particular, é amplamente considerada a maior da época, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Estimativas sugerem que nenhuma outra cidade da Europa Ocidental ou da Ásia Ocidental atingiria esse patamar populacional até o século XIX. Dados extraídos de registros egípcios do período romano apontam características comuns às sociedades pré-industriais: altas taxas de mortalidade infantil, casamentos precoces e alta fertilidade dentro das uniões matrimoniais. Aproximadamente metade das crianças romanas não sobrevivia além dos 10 anos de idade, e, entre aquelas que atingiam essa marca, a expectativa de vida era, em média, não tão diferente da nossa, mais de 50 anos, com vários relatos de pessoas importantes passando dos 65 anos. O fluxo migratório desempenhou um papel crucial na transformação da composição étnica e cultural de Roma, de seus arredores e de outras partes da Itália. Essas migrações ocorreram em dois períodos distintos. O primeiro, durante o Principado, foi caracterizado pela chegada de populações do Mediterrâneo Oriental. O segundo, já na fase do domínio, foi marcado pela entrada de povos provenientes do norte e do oeste da Europa. Esses processos continuaram a moldar a população italiana ao longo da Idade Média e do início da Era Moderna. Essas mudanças são visíveis ainda hoje, refletindo-se nas distinções genéticas e culturais entre os italianos do norte e do sul, que possuem diferenças comparáveis às observadas entre os alemães dessas mesmas regiões. Para as regiões ao redor do mar Mediterrâneo e seus interiores, o período entre o segundo milênio antes de Cristo e o início do primeiro milênio depois de Cristo foi marcado por um significativo aumento populacional. No que viria a ser o território do Império Romano, a população cresceu, em média, 0,1% ao ano entre os séculos 12 a.C. e 3 depois de Cristo, resultando em uma quadruplicação do número total de habitantes. Esse crescimento foi mais lento no Mediterrâneo Oriental, onde o desenvolvimento já era mais avançado no início desse período, com uma taxa média de 0,07% ao ano. Após o apogeu do Império, o crescimento populacional desacelerou consideravelmente. Entre 200 d.C. e 1800 d.C., a metade europeia do Antigo Império experimentou um crescimento anual de apenas 0,06% a 0,07%, enquanto as regiões do norte da África e da Ásia Ocidental praticamente não registraram expansão populacional. Em contrapartida, na mesma época, a área que hoje corresponde à China manteve uma taxa de crescimento anual de 0,1%. Com a queda da metade ocidental do Império Romano nos séculos 5 e 6, a população da Europa diminuiu, mas voltou aos níveis da Era Romana nos séculos 12 e 13. Após o impacto devastador da peste negra no século XIV, a população europeia superou os números antigos consistentemente a partir do século XV. Embora não existam registros demográficos abrangentes e confiáveis sobre o Império Romano, e faltam documentos detalhados como os que sustentam o estudo da Europa moderna, há relatos literários da época. Contudo, essas fontes frequentemente apresentam observações impressionistas, moralizantes ou anedóticas, oferecendo pouco valor para análises demográficas precisas. Assim, os estudos sobre a demografia romana baseiam-se principalmente em estimativas e comparações com outros períodos históricos. A expectativa de vida ao nascer no Império Romano era surpreendentemente baixa, estimada entre 22 e 33 anos. Esses números variavam de acordo com as condições de vida, saúde e acesso a recursos, refletindo as duras realidades das sociedades pré-modernas. Para os que conseguiam sobreviver ao primeiro ano de vida, cerca de 2/3 a 3/4 da população, a expectativa subia para cerca de 34 a 41 anos adicionais, indicando que poderiam viver até os 35 a 42 anos. Aqueles que chegavam aos 10 anos de idade tinham uma expectativa média de alcançar entre 45 e 50 anos, e os que atingiam a adolescência podiam esperar viver, em média, até os 48 a 54 anos. É importante destacar que esses valores representam médias. Muitas pessoas viveram vidas mais curtas ou mais longas devido a fatores como guerras, doenças e, no caso das mulheres, complicações no parto. Essas estimativas baseiam-se principalmente em reconstruções modernas e no uso de tabelas de vida modelo, pois as evidências diretas da época são escassas e frequentemente questionáveis. No entanto,
as condições sociais e econômicas conhecidas do Império Romano reforçam a ideia de que sua demografia estava próxima ao limite inferior das populações pré-modernas. Curiosamente, os dados sobre expectativa de vida dos romanos são comparáveis aos de áreas rurais da Índia e da China no início do século XX, onde a expectativa de vida também girava em torno de 20 anos. Algumas evidências mais concretas vêm de aproximadamente 300 registros censitários encontrados no Egito Romano, datados dos 3 primeiros séculos depois de Cristo. Esses registros, analisados por estudiosos como Roger Schaller-Bagnall e Bruce Frier, indicam uma expectativa de vida ao nascer entre 22 e 25 anos. Além disso, outras fontes, como esqueletos de cemitérios, inscrições funerárias e a chamada Tábua de Vida de Upiano, oferecem pistas adicionais, mas todas apresentam limitações. Esqueletos dificilmente podem ser datados com precisão, as lápides representam apenas uma pequena parcela da população, e as fontes originais da Tábua de Vida são desconhecidas. Mesmo assim, as estimativas dessas diferentes fontes são consistentes com os padrões de mortalidade observados em outras populações historicamente vulneráveis, como na França do século XVIII e em partes da Ásia e do Egito no início do século XX. Para modelar a demografia do Império Romano, os pesquisadores utilizam tabelas baseadas em dados históricos, como o modelo Oeste, amplamente usado por Frier em sua análise. Contudo, mesmo essas tabelas oferecem apenas uma visão aproximada e podem não refletir com precisão certas nuances da mortalidade romana, como as diferenças entre mortalidade juvenil e adulta, bem como as taxas de mortalidade masculina e feminina. As condições de vida variavam amplamente no Império, com regiões urbanas e propensas a doenças, apresentando taxas de mortalidade mais altas, enquanto comunidades isoladas e em altitudes elevadas podiam ter uma expectativa de vida ligeiramente maior. Em suma, embora a expectativa de vida no Império Romano tenha provavelmente variado entre 20 e 30 anos, dependendo do local e das condições específicas, essas estimativas oferecem uma janela para compreender as dificuldades enfrentadas por seus habitantes. Esses dados destacam as complexidades de estudar a demografia de uma civilização tão vasta e diversa. A distribuição etária nas sociedades antigas, como a do Império Romano, era profundamente influenciada por condições locais e variáveis, como surtos de doenças e qualidade de vida. Ao contrário das sociedades industrializadas modernas, onde doenças crônicas predominam entre as causas de morte, as principais ameaças à vida nas populações pré-modernas eram doenças infecciosas agudas. No contexto romano, enfermidades como a tuberculose pulmonar eram comuns e frequentemente fatais. Essa doença, em particular, causava um pico de mortalidade no início da vida adulta, em torno dos 20 anos, criando um vale nas distribuições etárias observadas em tábuas de vida modelo. Outro fator que moldava a demografia romana era a mortalidade infantil, que apresentava variações significativas em relação à mortalidade adulta. Sociedades pré-modernas, como a Inglaterra no início da modernidade ou a China do século XVIII, demonstram que taxas de mortalidade infantil entre 15% e 35% podiam coexistir com expectativas de vida semelhantes às de populações com menores índices de mortalidade infantil. No entanto, as tábuas de vida modelo frequentemente assumem que as taxas de mortalidade específicas por idade variam de forma uniforme, o que pode levar a interpretações imprecisas. Fontes antigas raramente documentam a mortalidade infantil, mas comparações com outras sociedades sugerem que sua importância era frequentemente subestimada, concentrando-se fortemente nos primeiros anos de vida. A alta mortalidade no Império Romano tinha impactos econômicos e sociais significativos. Com taxas de mortalidade juvenil cerca de 2/3 mais altas do que na Grã-Bretanha moderna, a capacidade de investimento em capital humano era limitada. Essa realidade criava um grande número de viúvas e órfãos dependentes e dificultava o planejamento econômico de longo prazo. Manter o crescimento populacional no Império Romano era um desafio considerável devido às altas taxas de mortalidade. Para garantir a reposição da população, cada mulher precisava dar à luz entre 4,5 e 6,5 filhos ao longo da vida. Contudo, fatores como divórcios, viuvez e infertilidade elevavam essa necessidade para algo entre 6 e 9 filhos por mulher. Essa alta taxa de natalidade era essencial para equilibrar os impactos de epidemias e outras crises demográficas. Embora houvesse flutuações locais ou de curto prazo, a longo prazo, a fertilidade tendia a se estabilizar em níveis que permitiam a manutenção da população. No Egito Romano, registros censitários indicam que a transição para formas modernas de controle de natalidade ainda não havia ocorrido. Métodos como contracepção e aborto não eram amplamente utilizados para reduzir a fertilidade, e práticas como limitar o número de filhos por meio de planejamento familiar eram pouco comuns. Até muito recentemente, a expectativa média de vida em todos os lugares era baixa porque a taxa de mortalidade infantil e materna era muito alta.
Para as pessoas que chegavam à idade adulta, no entanto, provavelmente não era incomum que as pessoas vivessem até os 60 ou 70 anos, embora provavelmente menos comum do que é agora. Um fato que nos mostra que os adultos poderiam viver muitos anos era o tempo de serviço no exército, que, se levarmos em conta a idade e os anos necessários para a aposentadoria, deveria ser muito comum os legionários servirem até os 40 anos ou mais. Em Roma, o padrão de fertilidade conjugal refletia características típicas do Mediterrâneo. Os homens se casavam mais tarde, enquanto as mulheres contraiam matrimônio ainda jovens. Entre as elites, era comum que os homens da classe senatorial se casassem por volta dos 20 anos e as mulheres no início da adolescência. Entre as classes mais baixas, as mulheres geralmente casavam-se no final da adolescência ou início dos 20 anos, enquanto os homens se casavam no final dos 20 ou início dos 30 anos. Esse padrão contrastava com o modelo encontrado no Oriente, especialmente na China, onde tanto homens quanto mulheres se casavam jovens. Curiosamente, as taxas de fertilidade na China eram mais baixas do que em Roma, resultado de práticas como amamentação prolongada, infanticídio seletivo de meninas e celibato masculino. No Egito Romano, a prática de amamentação prolongada também era comum e pode ter contribuído para aumentar o espaçamento entre os nascimentos, reduzindo, de certa forma, os índices de fertilidade. No geral, o cenário demográfico romano era complexo e variava amplamente entre regiões e classes sociais. A elevada mortalidade e os padrões únicos de casamento e fertilidade moldaram profundamente a sociedade romana, influenciando não apenas a dinâmica populacional, mas também aspectos econômicos e culturais do império. Estudos genéticos recentes revelaram informações fascinantes sobre a composição da população na região do Lácio durante a Idade do Ferro. Os habitantes dessa época apresentavam uma mistura de ancestrais, fazendeiros europeus primitivos, caçadores-coletores ocidentais e cerca de 30% de ancestralidade da estepe, associada à migração de povos originários das estepes pôntico-cáspias. Durante o período do Principado, a cidade de Roma e a Itália Central experimentaram uma migração significativa vinda do Mediterrâneo Oriental. Dados genéticos mostram que, enquanto a maioria dos indivíduos da Idade do Ferro no Lácio tinha características genéticas próximas às populações ibéricas, esse perfil mudou drasticamente durante a Era Imperial. Cerca de 2/3 dos indivíduos analisados da Roma Imperial mostraram proximidade genética com populações do Mediterrâneo Central e Oriental, como as da Grécia, Chipre, Malta e do sul da Itália. Outro quarto desses indivíduos apresentava semelhanças genéticas com populações do Levante e do Oriente Próximo, incluindo conexões com povos do Líbano contemporâneo. Na Antiguidade Tardia, o fluxo migratório do Mediterrâneo Oriental diminuiu, sendo gradualmente substituído por movimentos de povos germânicos e bárbaros vindos do norte da Europa. Essa mudança contribuiu para uma composição étnica mais europeia na região, uma tendência que se consolidou durante o período de migrações e continuou após a queda do Império Romano do Ocidente. A geopolítica da Itália, especialmente sua ligação ao Sacro Império Romano, fortaleceu essas influências setentrionais. Essa história de migração contribuiu para as diferenças genéticas modernas observadas na Itália, com o norte da península apresentando semelhanças genéticas com populações espanholas, enquanto o sul e a Sicília mostram maior proximidade com populações gregas. Outras influências, como as conquistas árabes e o Emirado da Sicília, também deixaram sua marca na composição genética do sul da Itália, embora em proporções menores. Essas descobertas ressaltam a complexidade das interações culturais e genéticas ao longo da história da Itália. A contínua mistura de populações vindas de diferentes partes do Mediterrâneo, da Europa e do norte da África moldou não apenas a diversidade cultural da região, mas também sua herança genética única, que perdura até os dias atuais. Em 1916, o historiador Tenney Frank publicou uma análise detalhada de inscrições em sepulturas, túmulos e columbários na Itália, que continham os restos cremados de indivíduos da Roma antiga. Sua pesquisa revelou um cenário surpreendente. Enquanto a migração de estrangeiros era particularmente intensa na própria cidade de Roma, as populações nativas em toda a Itália poderiam ter sido reduzidas a uma minoria. Frank argumentou que essa transformação demográfica foi impulsionada principalmente pela importação de escravos, e não pela chegada de imigrantes livres. Ele sugeriu que, com a libertação de escravos e suas altas taxas de natalidade, combinadas com o declínio na fertilidade das elites romanas, os descendentes desses escravos acabaram constituindo uma parcela significativa da população. Para Frank, as pessoas que construíram Roma deram lugar a uma raça diferente, o que ele via como um fator relevante para a desintegração do império. Apesar da escassez de fontes contemporâneas que abordem diretamente a migração para Roma e a Itália, algumas evidências sobreviventes fornecem uma compreensão sobre o impacto desse fluxo. Suetônio, por exemplo, registra 2 medidas adotadas para enfrentar os desafios criados pela importação em massa de escravos.
Júlio César, em seu papel como ditador vitalício, decretou que pelo menos um terço da força de trabalho empregada no pastoreio deveria ser composta por trabalhadores livres, e não por escravos. Mais tarde, o imperador Augusto foi na contramão, buscando limitar a concessão de liberdade e cidadania aos escravos libertos. Essa tensão entre a população nativa e a presença crescente de estrangeiros também aparece em textos pessoais e literários. Em uma carta à sua mãe, Sêneca, o jovem, expressa reflexões sobre essa questão. Já no campo literário, o poeta satírico Juvenal lamenta repetidamente, em suas sátiras, a influência dos gregos e a suposta invasão de suas tradições em Roma. Um exemplo famoso é sua referência ao rio Orontes, na Síria, que, segundo interpretações, alude à origem síria de muitos escravos importados, frequentemente identificados por nomes gregos. Estudos genéticos modernos dão credibilidade a essas descrições históricas, confirmando a presença significativa de populações orientais em Roma, especialmente entre os escravos. Essa diversidade é destacada pelo historiador Tácito, que comenta que, se os libertos fossem considerados uma classe separada, a escassez de nascidos livres seria conspicuamente aparente. Cipião Emiliano, em um discurso aos eleitores romanos após a Terceira Guerra Púnica, mencionou como grande parte da população havia sido trazida à cidade como cativos de guerra, vindos de regiões como a África e a Espanha. No entanto, nem todos os romanos viam a crescente presença de estrangeiros de forma negativa. Um exemplo notável é o discurso de Cláudio, o imperador, registrado na famosa Tábua de Lyon. Nesse discurso, Cláudio defendeu a inclusão de gauleses ricos e leais de Lugduno no Senado romano, elogiando sua devoção a Roma e argumentando a favor da integração de provincianos no coração do poder imperial. Esses registros, embora variados, destacam um aspecto crucial da sociedade romana: a interação constante entre populações locais e estrangeiras. Essa convivência, às vezes tensa, foi um elemento central na formação da identidade romana, moldando tanto sua demografia quanto sua cultura ao longo dos séculos. A geografia do Mediterrâneo desempenhou um papel fundamental no estímulo à migração local durante o período romano. As condições naturais favoreciam o movimento entre aldeias e a fundação de novos assentamentos, tanto dentro da Itália quanto em territórios mais distantes. Esse padrão também se refletiu no estabelecimento de colônias fora da Península Italiana, especialmente durante a expansão do Império. No início do período imperial, estima-se que cerca de 750 mil italianos viviam nas províncias romanas. Júlio César, Marco Antônio e Augusto foram figuras centrais nesse processo, estabelecendo veteranos militares em colônias tanto na Itália quanto nas províncias. Segundo o Res Gestae Divi Augusti, Augusto afirmou ter assentado 120 mil soldados em 20 colônias na Itália em 31 a.C., seguido de outros 100 mil na Espanha e no sul da Gália em 14 a.C., e 96 mil em 2 a.C. Essas colônias não apenas consolidaram o controle romano sobre territórios recém-conquistados, mas também desempenharam um papel importante na disseminação da cultura e da cidadania romanas. Entre 49 e 32 a.C., aproximadamente 420 mil italianos foram recrutados para servir no exército, formando um grande contingente de veteranos que posteriormente receberam terras nas províncias. Além disso, leis como a Lex Calpurnia permitiam a concessão de cidadania a indivíduos que demonstrassem bravura excepcional, como os 1000 sócios de Camerinum após a Batalha de Vercelas em 101 a.C. Durante o reinado de Augusto, as legiões eram compostas majoritariamente por soldados de origem itálica, latina e gaulesa cisalpina. O impacto dessas colônias foi significativo. O historiador Theodor Mommsen estimou que, sob o reinado de Adriano, quase um terço da população da Numídia, região correspondente à Tunísia moderna, descendia de veteranos romanos assentados ali. Esse processo de migração e colonização contribuiu para a romanização das províncias, tanto cultural quanto demograficamente. Estimar a população do Império Romano sempre foi um desafio. No século XIX, Carlo Julius Beloch realizou estudos pioneiros que forneceram as primeiras estimativas baseadas em métodos sistemáticos. Embora algumas de suas estimativas tenham sido revisadas ao longo do tempo, especialmente para regiões como Anatólia e Grande Síria, seus cálculos iniciais estabeleceram um marco. Beloch sugeriu que a população do Império em 14 d.C. era de aproximadamente 60 milhões, mas estudos mais recentes, como os de Kyle Harper, estimam que esse número poderia ter chegado a 75 milhões no auge do Império. Estudos modernos estimam que a população do Império Romano atingiu seu pico entre 70 e 100 milhões de habitantes, números comparáveis ao contemporâneo Império Han na China. Cerca de 10% dessa população estava concentrada na própria Itália. Pelos padrões das economias pré-modernas, o Império era altamente urbanizado. Em 2016, foram identificados 1.388 sítios urbanos no território romano,
datando do final da República e do início do período imperial. A cidade de Roma, em seu auge, tinha pelo menos 1 milhão de habitantes, um número não alcançado novamente na Europa até o século XIX. Outras grandes cidades do Império, como Alexandria, Antioquia, Cartago, Éfeso e Salona, tinham populações superiores a 100 mil habitantes, sendo que Alexandria, no Egito, abrigava cerca de meio milhão de pessoas. Com base em escavações de 52 sítios urbanos, estimativas sugerem que cerca de 14 milhões de pessoas viviam em cidades com mais de 5 mil habitantes, representando um quarto ou um quinto da população total do Império. Essa proporção urbana era maior do que a da Europa no início do século XIX. A densidade populacional média era de cerca de 20 habitantes por quilômetro quadrado, um número baixo em comparação com padrões modernos. No entanto, havia diferenças regionais significativas. O leste grego apresentava uma densidade média de 24 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o oeste latino tinha uma densidade de 17 habitantes por quilômetro quadrado. Apenas regiões como a Itália e a Sicília tinham densidades superiores à média oriental. Outro aspecto importante da demografia romana era a presença de escravos, que representavam cerca de 15% da população total do Império. Na Itália, essa proporção era ainda maior, enquanto em regiões como a África e o Egito, era significativamente menor. A integração dessas populações, tanto livres quanto escravizadas, contribuiu para a diversidade cultural e demográfica do Império. O crescimento populacional do Império Romano, embora lento em termos anuais, estimado em 0,1% ao ano por Kyle Harper, foi suficiente para expandir a população de 60 milhões na época de Augusto para cerca de 75 milhões 2 séculos depois. Esse crescimento foi acompanhado por uma evolução na composição étnica e social do Império, refletindo as interações entre migrantes, colonos e populações locais. Os números populacionais registrados na antiguidade são escassos e muitas vezes interpretados como retóricos ou simbólicos. No caso de Roma, a cidadania não era automaticamente concedida a todos os habitantes do território, mas restringida a grupos específicos. Foi apenas no século I a.C. que a cidadania foi estendida a toda a Península Italiana, representando apenas 5% do território total do Império Romano. Além disso, os censos romanos se concentravam na contagem de cidadãos adultos, deixando incertezas sobre a inclusão de mulheres e crianças nesses registros. Os dados disponíveis sobre censos romanos abrangem principalmente o final da República e o início do período imperial, com números mais confiáveis a partir de meados do século III a.C. Durante o século II a.C., por exemplo, os censos indicavam uma população de cidadãos variando entre 258.318 e 394.736. No entanto, os números do século I a.C. mostram uma grande discrepância. Em 69 a.C., registravam 910 mil cidadãos, saltando para impressionantes 4.063.000 em 28 a.C., no primeiro censo de Augusto. A interpretação desses números é amplamente debatida. Alguns historiadores, como Hélio Locascio, sugerem que os censos augustanos incluíam mulheres e crianças, enquanto outros acreditam que seguiram a prática republicana de contar apenas homens adultos. Se a primeira interpretação for correta, a população total da Itália em 28 a.C. seria de 10 milhões, caso contrário, o número seria reduzido para cerca de 4 milhões. A pressão demográfica no final da República e as políticas de concessão de cidadania, como após a Guerra Social, de 91 a 88 a.C., também contribuíram para o aumento da população registrada. Contudo, a falta de consenso entre historiadores e a ausência de dados detalhados tornam essas estimativas objeto de contínuo debate.